Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Sparexarco e hoje eu estou com o meu colega Fortunato Sasaki, ele que vai estar falando sobre o tema aí de vapor como ingrediente. Pessoal, eu vou dar alguns recados iniciais e já passo a palavra para a gente iniciar o treinamento. A gente vai ter um treinamento na semana que vem de um dos temas que mais traz público para os nossos treinamentos, que é sobre gerenciamento de purgadores, tá? Então, todo mundo que tem interesse nesse tema, a gente no nosso site e no nosso LinkedIn, a gente vai estar deixando um link para inscrição de todos, tá? Se inscrevam, participem, vai ser um treinamento muito legal, tá? A gente, ao final desse treinamento, a gente tem uma pesquisinha de satisfação bem rápida. Eu peço a ajuda de vocês para estar respondendo. E todos aqueles que respondem a nossa pesquisa de satisfação têm direito a receber um certificado, tá, de participação que a gente manda no e-mail de inscrição em até 7 dias. Tá? Pessoal, a gente tem aqui 60 minutos de treinamento. A gente normalmente, nos últimos minutos, 5, 10 minutos, tem um momento para perguntas. E caso vocês tenham perguntas, a gente tem aqui no canto, né, do menu, a gente tem um espaço reservado para perguntas, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. No final, eu vou estar fazendo as perguntas para o Fortunato e a gente vai tentar responder todas as perguntas durante esse treinamento. Caso a gente não consiga, a gente manda por e-mail a resposta para vocês, tá? Então, Fortunato, fique à vontade, estarei aqui. Qualquer dúvida, qualquer problema de áudio, vídeo, me avisem. Eu vou estar fazendo esse auxílio aí, Fortunato, tá? Fortunato, fique à vontade. Bom dia, como vamos? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância da qualidade do vapor nos processos alimentícios. A gente separou alguns exemplos da onde o vapor é utilizado e algumas normas, né? E um pouco de análise, quais são os pontos críticos dessas normas ou que nós devemos seguir nos nossos processos, né? Bom, somente para lembrar, toda essa participação de vocês, a gente tem disponível, disponibiliza o certificado da participação, sigam os procedimentos e vocês vão receber o certificado. Eu trabalho na Spalexaco, entrei na Spalexaco do Brasil, hoje eu vivo fora, mas eu trabalho na Spalexaco há mais de 30 anos, né? E minha experiência com relação a esse tipo de aporte, né? Vamos dizer que nos últimos 5 anos a gente está dedicando mais sobre esse assunto, ok? Como o Rachid já falou, a gente vai falar durante 1 hora, provavelmente menos, né? Então tem bastante espaço aí para vocês fazerem perguntas, é só escrever no chat e vocês vão ter a disponibilidade de participar. Se vocês olharem nessa lapela que aparece aí, você clica em painel de controle, aparece a lapela, e aí você clica em perguntas, em questions, né? E pode digitar suas perguntas aí, ok? Falar um pouquinho da companhia. Esses são os valores da Spirexarco, né? Então são os principais valores onde a gente busca trabalhar em tudo que a gente faz, sempre nos conectando aos nossos valores. E o principal e o primeiro é a segurança, né? Segurança de todos nós. Por isso eu peço licença para falar um pouquinho de segurança. É uma praxe em nossas reuniões, em qualquer encontro, fazer uma breve lembrança sobre segurança. Então, só para lembrar, eu gostei dessa palavra, está em inglês, né? SMOMBI, que seria a junção de smartphone com zumbi. A palavra é diferente, mas é mais ou menos isso, né? O povo agora está meio que zumbi, né? Anda olhando para a máquina e nem sem olhar um para o outro, né? Então aí o mais importante é entender que é difícil fazer tarefas ao mesmo tempo, é desaconselhável fazer caminhadas e usar o celular ao mesmo tempo, porque as próprias imagens mostram isso, né? É muito importante entender que a gente não tem essa habilidade que a gente crê. Então tá andando, deixa o celular no bolso, tá subindo escada, usa o corrimão,
Ah, mas eu consigo andar sem usar o corrimão. Não. Utilize, e o mais importante aí, que eu diria que a maior barreira que a gente tem é chegar para alguém que você vê com esse comportamento, pedir licença de uma maneira, vamos dizer assim, cordial, e falar um pouco sobre isso, né? Olha, talvez não seja tão seguro, de repente, melhor você parar e caminhar. É doloroso falar, chamar a atenção de pessoas, né? Mas o benefício é muito grande. Então, se todos nós começamos a tomar esse, né, ao invés de pensar e se, né, simplesmente tomar a atitude de comunicar, pois isso pode dar um efeito bastante importante. O grupo Spirex Arco ele está dividido em 3 divisões, basicamente, né? A divisão original, que seria do Steam Specialties, que seria o calor, a parte de vapor, né? Existe, nos últimos anos, a gente começou a investir na geração de calor de forma elétrica, já buscando as tendências mundiais, né? Energia verde, né? Então, essas 4 companhias que você vê aí são investimentos em sistemas térmicos a partir de fontes elétricas, né? E também a Watson-Marlow é uma empresa bastante antiga no grupo, é a parte de bombeamentos especiais, principalmente peristálticos, ok? A Spirax está presente em 67 países, a gente tem unidades operacionais que a gente chama, que são onde existe a companhia fisicamente, né? 146 unidades operacionais, somos mais de 10 mil funcionários, e dentre eles, mais de 2 mil engenheiros, porque é parte da nossa forma de ser, prestar um serviço diferencial e falar um pouco, é parte do que nós vamos conversar hoje também, né? É parte da oferta da Spirex Arco. Fora isso, nós temos algumas fábricas do grupo, dentro do lado americano, a gente tem fábrica nos Estados Unidos, no México, na Argentina e no Brasil. No Brasil, a fábrica está em Cotia, tá? E esses engenheiros de campo que nós estamos comentando são 43 engenheiros e eles estão dispostos em 8 escritórios de vendas por todo o país. Okay? Basicamente, assim, concentrando o negócio de Spilex Arco, vamos dizer assim, todo o loop de vapor, né, desde geração, distribuição, utilização e retorno de condensado, a instrumentação desse loop de vapor é onde a gente se especializou, né? O que mudou nos últimos anos é que quando a gente fala do loop de vapor, a gente pensa em produtos, né? E existe uma evolução de produtos para sistemas, né? Sistemas pré-armados, sistemas mais complexos e, obviamente, seguindo também as tendências, existe uma evolução na parte de serviços. Então, as análises de perda de energia, os levantamentos energéticos, algum tipo de conectividade em relação à manutenção para garantir o sistema funcionando, treinamentos, formação, isso é parte também do portfólio nosso, ok? Nossa empresa está conectada à sustentabilidade, a gente conversa muito sobre a tecnologia natural do vapor, né? Existe uma tendência em pensar que vapor polui, na verdade vapor não polui, ele tem uma série de vantagens físicas, termodinâmicas, para fazer aquecimento e esterilização, por exemplo, né? E também a gente ajuda o mercado a economizar energia. Como é que é isso? Todo o trabalho que a gente está envolvido tem alguma conexão com otimização, né? O assunto de hoje não é otimização, mas a gente desenvolveu uma memória de cálculo, que é esse modelo que está aparecendo na tela, e nessa memória de cálculo a gente consegue comprovar quanto dos nossos equipamentos, quanto produz de economia de energia, de redução da pegada de carbono e de economia de água. É basicamente onde a gente atua, porque realmente o vapor tem propriedades naturais bastante interessantes
mas na verdade, se você não cuidar, ele vai perder o calor antes da hora, ele vai perder o calor onde eu não quero, né? Então tem um ponto positivo, mas tem que tomar atenção nesse sentido. Okay? Bom, esse é o nosso centro de treinamento. Vocês têm uma certa divulgação, como o Rashid falou, semana que vem existe um treinamento. Se vocês quiserem, é só clicar nesse QR Code, vai aparecer o programa anual de treinamento. O treinamento é fundamental, porque o conhecimento é fundamental para o desenvolvimento ou encontrar as oportunidades de melhora de processo. Ok? Bom, entrando propriamente na indústria de alimentos e bebidas, vamos falar primeiro um pouquinho sobre o vapor. Na verdade, vapor é basicamente água mais energia, né? Então você aquece água, você introduz energia na água, existe uma variação de temperatura. Esse primeiro calor que você introduz na água, que varia a temperatura, ele é chamado de calor sensível, porque você percebe, né? Calor entra, temperatura aumenta, calor sai, temperatura diminui. E quando você vai fazer a mudança de estado, chega um ponto onde a energia é tal que as moléculas começam a desprender, essa mudança de estado, ele necessita uma quantidade de energia maior, né? Quase 3 vezes a energia do sensível para sair do ponto zero, de 0 grau, até o ponto de ebulição, quase 3 vezes dessa energia é necessária para formar vapor. Então, qual que é a vantagem? Bom, a vantagem é que o vapor, ele caminha sozinho, eu não preciso bombear ele. A outra vantagem é que esse estado que a gente chama de latência, né, esse estado gasoso, quando ele dá o calor, quando ele fornece o calor, ele fornece de uma maneira instantânea, ou seja, essas 3 vezes mais calor contida na fase vapor, ela é instantânea, fração de segundos, totalmente essa energia é passada para o meio mais frio, né? Eu vou mostrar alguns pontos aí. Então, existe uma série de vantagens por essa velocidade de transferência, né? Então, existem outras vantagens, né? Quando você enche uma jaqueta, você vai aquecer com vapor, toda a jaqueta está cheia de vapor, então eu vou ter toda ela a mesma temperatura. É dizer que é diferente de uma panela que você põe fogo, e embaixo é mais quente e na lateral é mais frio, né? Se eu fizer uma jaqueta com água, eu não vou conseguir ter toda a jaqueta a mesma temperatura, porque a água é líquida, é calor sensível. Ao passo que ela vai cedendo energia, assim como o óleo térmico, né? Vai cedendo energia, essa temperatura vai diminuindo. Essas são algumas das propriedades do vapor e a gente internamente chama de natural knowledge ou tecnologia natural, porque, meu Deus, né? Assim chegou. O vapor, que é a água mais energia, né? Que seria essa fase, ele começou a ser classificado, né? Então, eles começaram a chamar de vapor de planta ou vapor industrial. Algumas pessoas dizem, em alguns países dizem vapor black, né? Black steam, porque vem em tubulações negras, né? A tubulação de carbono, de aço carbono, né? Então, vapor comum, a primeira etapa do vapor é estado gasoso, em fase de transição, normalmente é saturado. A diferença do saturado e superaquecido é que o saturado está pronto para ceder essa energia. Então, a grande proporção dessa energia que eu apenas comentei, que é quase 3 vezes maior que o sensível, ele está presente maior no saturado. E com esse equilíbrio de temperatura também no saturado. Então, esse vapor, a primeira classificação é simplesmente ter uma caldeira, um processo convencional e gerar o vapor, né? O vapor ele é estéril, porque vamos dizer assim, o bichinho lá, o animal, ele vai morrer, né? Ele vai morrer a essa temperatura, né? Ele é estéril, mas ele não é puro, né? Depois surgiu uma outra classificação que também tem nomenclaturas diferentes. Aí eu peço desculpa, mas cada país fala de forma diferente. Não? Então, vapor filtrado ou vapor culinário, né? É o vapor que passa por um sistema
de microfiltração e também passa por uma série de cuidados. Nós vamos classificar nos próximos slides o que é o vapor filtrado, né? E esse vapor, ele perante algumas normas, ele pode entrar em contato com o alimento ou entrar em contato com superfícies que vão entrar em contato com o alimento, né? Então, o vapor filtrado ou culinário, ele passa a ser, por esse poder, parte da receita. Então, muitas vezes eu utilizo o vapor como parte da receita, eu vou introduzir umidade, eu vou introduzir a parte da viscosidade, uma certa cremosidade, por exemplo, nos cremes e sopas que vem enlatado, eu vou introduzir essa cremosidade e também eu vou pasteurizar, que significa matar parcialmente, ou esterilizar, que significa matar totalmente a micro-organismos presentes no vapor, né? Então, a função básica é isso: aquecer, mudar as propriedades do fluido que você está aquecendo, você pode mudar a viscosidade e também esterilizar ou pasteurizar, né? Deste vapor, né, pode parecer, é tudo água, tá? Mas deste vapor surgiu o vapor limpo, clean steam. O vapor limpo ele é tem um pouco mais de classificação, né? Então eu tomo cuidado também com a qualidade da água, né? A água ela tem uma metodologia de formar e eu não toco com esse vapor nem com produto químico, ele é isento de produtos químicos, e nem com metais como o aço carbono, que pode contaminar. Então, o vapor limpo normalmente é o vapor gerado a partir de geradores de aço inox, com água com a qualidade bastante específica, sem tratamento químico, e esse vapor que basicamente atende a indústria, algumas indústrias farmacêuticas, alguns hospitais, e agora digo recentemente, 10 anos para cá, tem uma tendência de utilizar na indústria de alimento e bebida. Nós vamos comentar por quê, né? Porque é um vapor com menos risco de contaminação, tá? Só para adiantar a resposta. No próximo é o vapor puro, e esse vapor puro nós estamos falando de puro é puro, né? Ele é água pura, sem sais, então ele parte de uma água desmineralizada. Esse vapor puro, ele é dedicado para injetáveis, né? Ou indústria de biotecnologia, como os antibióticos, né? E além de não ter nenhum tipo de sólido de suspensão, né? E não ter carbono nessa água, né? Então, inclusive ele é controlado pelo total de carbono dissolvido, ou seja, não tem alimento. Ele tem a condutividade controlada baixíssima. Ele tem inclusive o número de células mortas contadas, que são partículas de membrana citoplasmática contadas, para ter certeza que esse vapor, por exemplo, pode entrar em contato com soro fisiológico e não vai ter nenhum problema. Essas partículas celulares, de célula, né, elas podem causar febre, algum tipo de problema colateral, né? São os pirógenos, né? Então, esse vapor é basicamente utilizado na indústria farmacêutica e biofarmacêutica, e a função dele é esterilização, né? Então, a cada batch de um sistema de invase de soro fisiológico, eu preciso fazer a esterilização da envasadora, da linha, etc. Eu injeto vapor lá para esterilizar. É fundamental a qualidade do vapor nesse ponto. E aqui, nesses dois últimos, né, indústria farmacêutica, hospitais e indústria biofarmacêutica de injetáveis, a gente também começa a controlar o grau de umidade que ele tem, ou seja, além de ele estar puro, de ele ter poucas, nem membranas de bactérias, né, nem pedaços de bactéria pode ter, a gente controla o grau de umidade, que seria o título, né? Não pode ser inferior a um certo valor, 95 em algumas normas, 97 em outras normas. Isso garante também a esterilização, ok? Não é tema, nós vamos nos concentrar nesses dois aqui hoje, nós vamos falar um pouco qual seria a normatização. O objetivo é mostrar um pouco onde são aplicados e entender que vapor filtrado
dá uma sensação de que filtrou, acabou. Eu não preciso fazer mais nada. E não é isso, né? Então, nós vamos tentar entender o que as normas falam, né? Porque esse é o grande risco, né? Ah, vapor filtrado é pôr um filtro e se acabou, não precisa mais nada, né? E o vapor limpo, que tem um custo de geração maior, porque você precisa gerar vapor de uma forma independente, pode ser, por exemplo, vapor de planta gerando vapor limpo, né? Mas você tem que ter um instrumento, tem que ter a instalação em inox, né? Porque seria interessante utilizar a indústria de bebida pela vantagem de redução de risco, e nós vamos falar um pouquinho disso agora, né? Bom, alimentos e bebidas, onde é que a gente usa? Eu separei alguns exemplos, obviamente, se vocês estão ligados à indústria de alimentos, vocês vão ver tudo isso, mas quem não lembra, eu tenho mais de 50, no meu tempo de criança, o leite estragava, né? Tinha que cada 2 dias buscar um saquinho novo, né? Então, o processo mudou, a modernidade exigiu que a gente não precise ir a cada 2 dias na padaria buscar leite, eu posso estocar leite em casa e veio esse tipo de esterilização. O HT ele é bastante aplicado em sucos e bebidas lácteas, né, por exemplo. Né? Tem dois tipos, né? Tem o tipo de injeção de vapor, e aí é só uma questão de semântica, mas muda bastante a característica do equipamento. Eu tenho um meio líquido onde eu injeto, faço um spray de vapor com uma certa turbulência dentro, então é injeção de vapor. E tem infusão de vapor, onde eu tenho uma atmosfera de vapor e faço um spray do líquido dentro. Né? Cada quem tem sua característica, eu não vou entrar em detalhes do equipamento, mas são infusão e injeção são largamente utilizados na indústria de alimento e bebida. Né? Também, quando eu produzo durante a produção do leite, do suco, eu preciso muitas vezes armazenar, então a gente tem o que a gente chama de tanques assépticos, são os tanques que estão aí preparados e tem um SIP, é o acrônimo de Steam in Place, ou Sterilization in Place, melhor dizendo, né? Então eu uso vapor para direto para esse tipo de esterilização, né? Também alguns equipamentos, né, como esse aí que está na figura, é um homogeneizador, né, onde ele quebra a molécula do leite e não faz mais aquilo que acontecia antigamente de separar as coisas, né? Separar a nata, separar gorduras, né? Então, e facilita a estandarização do leite, né? Então, a barreira sanitária aí é feita com vapor, né? Isso é uma outra aplicação. Falando um pouco de bebida, o chopp, que é a cerveja com uma pasteurização bem mais suave do que a que vai na latinha e a que vai na garrafa, né? O chopp, ele precisa o barril precisa ser esterilizado. Ele tem duas funções aí, ele faz a esterilização, mas ele faz também a função de expulsar o ar que está ali dentro, né? É a última fase da lavagem, né? Ele expulsa o ar e faz a esterilização, né? Essa é uma aplicação. Pasteurização de leite em pó, que normalmente é em infusão, né? Em inglês, esse processo do café solúvel e também do leite em pó é chamado de spray dryer. Você faz um choque térmico entre uma solução concentrada de café, por exemplo, e o resultado desse choque entre calor né, faz formar o pó. Mas aí, se você vê o nosso café solúvel no Brasil, tem uns que é umas bolinhas bem pequenininhas e tem outros que é uns grumos. Né? Não vou citar a marca aqui, mas tem outros que são mais rugoso, né? E outro é um pó lisinho, né? Isso é a torre de aglomeração e isso é feito com adição de vapor para provocar isso. Né? No caso da panificação, o vapor é extremamente importante, né? Para quem já tentou fazer pão, um dia sai o pão redondo, outro dia sai transborda, né? Outro dia sai pequeno. E você imagina fazer pão numa fábrica que faz milhares e milhares de pães por dia, sair um de cada tamanho. Né? Eu preciso garantir que a fermentação seja de uma forma estável, contínua e igual. Né? Então, o controle de umidade na área de fermentação ela é fundamental. É temperatura e é umidade. Né? Então, o vapor ele entra nesse processo aí, ok?
Aí eu estava falando de sopas, não é tão comum no Brasil, mas tem vários países que utilizam aquelas latas de sopa líquida. Com essa sopa, ela vem com uma certa cremosidade, eu preciso fazer com que se dilua mais fácil, né? Quem já cozinhou sabe que farinhas, etc., é mais difícil de diluir. Isso é um infusor, ele injeta vapor em forma de spray aí dentro daquela câmara e ele provoca uma rotação interna, uma convecção forçada, vamos dizer assim, ao passo de que ele agrega umidade, calor, né, dá uma cozida, né, e muda a viscosidade do líquido. Também no caso do macarrão, é um pré-cozimento do macarrão, são túneis de vapor. O próprio biscoito, ele recebe um polimento. Tem o caso da descascar a batata, injeta o vapor, despressurizo rápido, a casca sai, né? Ou controlar a umidade de gomas para poder grudar o açúcar em volta. E ainda os potes ou latas, onde eu preciso garantir que quando eu fecho tá uma atmosfera inerte, né? Normalmente o que a gente faz é injetar vapor antes de fechar a lata, então não existe nenhum gás atmosférico aí, né? As máquinas de envase também, as barreiras sanitárias são feitas com vapor. E por último, e mais, vamos dizer assim, mais recente, pois os alimentos de PETs também passam por um processo. Muitas das indústrias, não todas, porque não tem uma normatização para alimento de animais, né? Mas muitas das indústrias que a gente consome alimento para PET considera que pode acontecer isso que está na figura, e alguém dos nossos queridos, fora o PET, também experimente, né? Então, os PETs mais conhecidos, vamos dizer assim, a parte de extrusão, onde você forma o PET, você injeta vapor, ele tem a função de cozinhar e ele não agrega nenhum, vamos dizer assim, não agrega nenhum problema, né? Porque ele garante que tem uma certa qualidade, ok? Vamos falar um pouquinho de norma, né? Então, o que, que a gente tem? A gente conhecido no mercado. Vocês vão sentir uma falta de norma brasileira aí, mas vamos falar das que são reconhecidas no mercado, né? O FDA, ele trata muito sobre os materiais não metálicos. Uma gacheta, um empaque, alguma coisa, ele vai falar sobre isso. Mas dentro do FDA tem o Title 21, e ele fala sobre os aditivos que você pode utilizar. Aí, no caso da norma, que é bastante conhecida, ele fala sobre os aditivos e a máxima concentração. É bastante importante isso, né? Não adianta só você ter os aditivos recomendados, mas ter também a máxima concentração. A gente vai se deter um pouco mais na 3A, porque a 3A tem um guia de melhores práticas para a produção de vapor culinário, e ele é o mais adotado em toda a América, né? E paralelo a isso existem as normas europeias, ok? Sobre o 3A, a gente tem os componentes que podem ser utilizados, né? Qual produto químico que pode ser utilizado e quanto de concentração. Então, aqui há um ponto de controle, né? Não é só colocar o produto químico no tratamento que ele está certificado e não tem problema, mas também está seguro que essa concentração está seguida. Então, aí a gente vê um ponto crítico, porque, veja bem, visitando muitas plantas, né, a gente percebe que o tratamento químico é feito conforme a orientação de um fornecedor de produto químico. Ele fala mantenha tantos ppm ou dose tantos, né, em sua água de reposição. E aí que vem a preocupação, né? Essa dosagem na água de reposição está considerando quanto de vapor, né? Está considerando a máxima capacidade da caldeira. Esse é o lógico, né? Para máxima. Mas aí essa caldeira trabalha sempre no máximo? Não, não trabalha. Pergunto, será que a gente tem um controle automático para garantir que a dosagem do nosso produto químico ele é proporcional à vazão de vapor que eu estou tendo nesse momento? Provavelmente não. Isso é um ponto para estudar, ok? Já pulando para o 3A, e aí vocês vão ver que esse é o ponto, né? 3A fala do vapor culinário e o coração do 3A é o filtro, como eu havia adiantado no começo. Perdão. Um segundo. Desculpa, hein?
O coração do 3A é o filtro, mas eu faço questão de passar em alguns pontos da norma. Essa aqui é a norma propriamente dita, ou a guia, né? E aqui a tradução. Então ele fala, por exemplo, né? Deixa eu fechar isso aqui para poder enxergar. Ele fala, por exemplo, um segundo. Aqui. Isento de contaminantes arrastados e a água, né, relativamente sem forma líquida. Esse já é um ponto bastante crítico, né? Como é que você faz para evitar o arraste na caldeira? Tem uma série de cuidados, mas qualquer pico de vapor que você tem na caldeira, você pode ter um arraste, porque o vapor, a caldeira é um reator. Você pega vapor, a pressão cai, o sensor de pressão sente, põe mais fogo e aí vem equilibrando. Se você pega mais do que eu posso reagir, eu não tenho vapor para mandar, ele vai te mandar líquido, né? Então, esse já é um ponto de controle. Relativamente sem água, é um ponto importante. Existe uma série de instrumentações, como o controle de nível a 3 elementos, por exemplo, na caldeira, que faz ela ter uma capacidade de resposta mais rápida, né? Os filtros culinários, eles devem ser compostos por algo que não solta pedaços, né? Então, normalmente eles são de aço inox sinterizado para garantir que isso não solta nenhum resíduo, né? Tem que ter um separador de umidade, né? Antes do filtro tem que ter separador de umidade para tirar aquelas gotas que se formam durante o processo de distribuição. Muitas vezes não tem separador de umidade antes do filtro. O filtro ele tem que ter no mínimo essa capacidade, remover 95% das partículas até 2 microns. E tem que ter um purgador de condensado automático associado. Esse purgador normalmente é um purgador sob condição de falha aberto, porque quando para o sistema ou quando estiver frio, ele vai estar aberto, e essa drenagem desse filtro a gente recomenda não pôr na linha de retorno. Põe para um dreno, porque ela é muito pequena, e ele garante que a carcaça do filtro fica totalmente drenada durante um paro, uma parada, quando você arrancar de novo, você vai ter, quando você partir de novo, você vai ter esse filtro já isento de água, né? Você tem que medir a pressão diferencial no filtro, essa é uma forma de ter certeza de que o filtro não está sujo, né? Esse é um ponto crítico também, ele fala na norma que eles não deveriam ser limpos e reutilizados, isso é bastante comum é, 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 de não entender, porque ele fala de filtros descartáveis, né? Meios descartáveis, mas na verdade, aqui é um ponto crítico. Toda vez que você limpa um filtro, assim, inox não é descartável, né? Toda vez que você limpa um filtro de inox, você tem um diferencial de pressão diferente, e a gente começou, se você olhar os últimos catálogos, recomendar substituir o elemento ao invés de limpar, porque também é um custo de risco, um risco bastante elevado. Não tem nada que diz que é proibido limpar o elemento rígido, filtrante, mas é uma recomendação, né? Até para diminuir o risco. E a barreira sanitária, quer dizer, todo esse trem de preparação do vapor para injeção, a fronteira desse sistema é uma válvula de retenção sanitária, a partir do qual ela deve ter todo esse sistema deve ter conexões sanitárias. Eu não comentei antes, mas é permitido ter aço carbono até o momento do filtro sanitário adiante, deveria ser todo inox, né? E inox não quer dizer que tem que ser sanitário. Da válvula de retenção, que é a barreira, adiante deveria ser sanitária também a instalação. Outra coisa que fala que a caldeira deveria operar de forma a evitar espuma, né? Então, aí evitar espuma, a espuma normalmente vem da concentração de sólidos totais dissolvidos. É muito importante ter esse controle automático, né? Então, é fundamental ter o controle automático. Outra coisa que é fundamental aí, que não está falando na norma, o melhor água de alimentação da caldeira é o condensado. Então, como a gente está usando injeção de vapor direto, obviamente eu vou ter que repor
água nova, com mais sal do que o condensado que está destilado, né? Mas se você tem algum condensado na sua planta, retorna para a caldeira, porque isso vai diluir a concentração final, ok? Então, o arraste deve ser evitado também por causa da questão de sabores desagradáveis, né? E garantir essa concentração, né, de água. Então, aqui, esse ponto aqui, eu não posso garantir como um sistema 100% infalível. Eu posso controlar para que seja menos infalível, né? Por exemplo, não trabalhar com a caldeira no limite da sua capacidade, né? Porque isso também pode provocar algum tipo de arraste, né? Eu vou começar a comentar no slide a seguir, mas você tem um evento que chama foaming, perdão, que chama priming, que é aquela espécie de orvalho que forma quando você liga uma bomba on-off. Isso também diminui a qualidade do vapor, né? Então, a alimentação contínua de água de reposição é, por exemplo, uma saída, né? A outra coisa que é importante é você tirar a amostra do condensado e ter certeza que não tem nenhum tipo de contaminação. Então, aqui, só para lembrar, quando você fala em foaming, é espuma, né? Facilita o arraste. Quando você fala em prime, esse tipo de orvalho que eu falo, que ela aparece toda vez que a bomba entra e sai, é muito comum quando você tem uma bomba on-off, ao invés de ter um controle proporcional, e o arraste é bastante comum por picos de demanda, ou porque está trabalhando fora da pressão recomendada, né? Uma queda de pressão aumenta o tamanho da bolha e pode provocar problema. Veja bem, até aí eu não entrei nem no processo. Daí vem o filtro. Então, quando você fala 95% de retenção de partículas até 2 microns, né? O filtro de 5 microns tem essa qualidade. Então, às vezes há um pouco de confusão aí. 5 microns, 2 microns. Se você colocar um filtro de 1 micron, muito melhor. Mas o que vai acontecer? O filtro vai sujar numa velocidade tremenda. Então, por isso, e eu vou ter que estar constantemente trocando elementos. Então, por isso, é muito importante ter dentro do limite, e esse, o que é aceito é os 5 micros, é o que a gente utiliza e recomenda, ok? Tem outros disponíveis? Tem 25 micros, tem 5 micros e 1 micron como recomendação. 25 micros para pré-filtragem, né? Se o caso for que você tem muitos sólidos, para não estar entupindo muito fácil, né? E 5 microns seria a filtragem final, ok? O micro ele é utilizado para situações muito, muito específicas, não seria especificamente para alimento. Essa é a cópia da norma também, aqui está a estação e aqui fala, eu só sinalizei porque, como eu falei, não é só ter o filtro, né? Você precisa ter o filtro, ele recomenda uma válvula de controle, né, para dosificar, porque uma das coisas mais importantes para o uso de vapor culinário é colocar na quantidade correta. Você colocar mais vapor, e aí você, dentro do vapor, você tem aquele limite de produto químico, você pode estar dosando mais do que deve de produtos químicos, né? Então, a quantidade correta é fundamental. A norma comenta alguma coisa sobre uma redutora de pressão. Por que redutora de pressão? Porque eu estabilizo uma variável, né? E eu garanto que essa válvula aqui vai ter um controle melhor, porque a variável pressão, já sabe que o fluxo no orifício dessa válvula é proporcional à pressão diferencial, né? Se a pressão de entrada é contínua, ele garante, então ele recomenda esse tipo de instalação. Aqui tem um filtro, aqui tem o separador, desse lado nós temos o filtro urinário, os dois monitorados com seu purgador, né, o eliminador de líquidos. Essa é a fronteira. Então, daqui para frente, eu vou ter que ter tudo inox, né? E depois da válvula de retenção, eu deveria ter tudo sanitário. Okay? Um outro ponto importante é a gente entender, fazer análise de risco. Então, você já deve ter ouvido falar em HAZA. HAZA é Hazard Analysis Critical Control Point. A gente sente muitas vezes que o vapor ele não é o ponto crítico de controle, e eu acho que ele deveria ser, né? Na sua empresa, se você não leva ele como ponto crítico de controle, justamente pelos motivos ou pelas facilidades de perder a sua qualidade que eu acabo de mostrar, né? A gente depende da caldeira, a gente depende do momento, se tiver 3 ou 4 equipamentos arrancando ao mesmo tempo, eu já vou ter um risco aí, né? Então, a gente recomenda, e algumas empresas entendem que o vapor é um ponto crítico de controle e passam a controlá-lo, sua qualidade com mais
eficácia. Por que eu coloquei isso? Porque você pode dizer, no Brasil não tem uma norma vigente que fala muito sobre essa qualidade. Mas aí vamos falar assim, todas essas normas citadas, se vocês procurarem, elas são bastante efetivas nos seus países, é uma recomendação. Inclusive, as empresas multinacionais do Brasil utilizam a mesma norma, né? E, de repente, por ausência de norma, acho que a gente está meio que perdendo a oportunidade de garantir a qualidade do seu alimento. Né? O ponto crítico de controle, ele vem de uma tecnologia, quer dizer, se você faz análise de risco dos seus pontos críticos de controle, é uma recomendação que o vapor esteja presente, ok? Normalmente o vapor não tem risco biológico para a indústria de alimentos, basicamente é risco químico e risco físico, onde a gente tem que implementar esses controles que eu acabo de comentar. Né? Bom, o que é o gerador de vapor limpo? Né? O gerador de vapor limpo, ele é primeiro totalmente inox, ele não entra em contato com nenhum metal, que pode aportar algum tipo de óxido, algum tipo de contaminação, né? Ele pode ser gerado vapor-vapor, né? E ele pode ser gerado com resistência elétrica, e depende da orientação energética, da matriz energética da tua empresa, né? Então, de repente, eu penso num projeto para a instalação do gerador limpo, já com os olhos no futuro, de repente, ele ser elétrico talvez seja uma oportunidade, porque minha indústria tem um projeto para adição de energia elétrica verde e eu estaria reduzindo o consumo um pequeno consumo, mas um consumo de gás natural, por exemplo. Né? Esse tipo de gerador de vapor limpo, ele também está preparado para a indústria farmacêutica e hospitais. Então, além de ele garantir que não tem contaminantes e garantir que não varia nenhuma propriedade própria, ele também tem um controle de arraste. Ele tem um sistema onde você pré-aquece, você pode ter ou não esse sistema, né, é um acessório. Mas com esse acessório, você pode garantir com picos de demanda, né, de que a qualidade do vapor se mantém, né, por um processo de desaeração e pré-aquecimento dessa água antes de entrar no gerador, ok? Basicamente ele tem essa cara aqui, né? E ele está introduzido no seu processo com essa ideia, né? Então aí fica uma questão, né? Eu posso usar qualquer um dos dois. Na verdade, o vapor filtrado ele é bastante utilizado em larga escala. Ele é o primeiro que surgiu, né? Alguma que outro lugar nós vamos encontrar que nem o filtrado tem, então, haveria que pensar e estudar um pouco disso, né? E a gente recomenda numa expansão ou né, a gente fala no Brasil, gato escaldado tem medo de água fria, né? Numa situação onde você teve algum problema, ou você está buscando solucionar riscos de contaminação, o vapor limpo ele encaixa muito bem, né? Nós não estamos falando em gerar todo o vapor da tua planta em vapor limpo, só aqueles que são considerados críticos e normalmente eles não têm uma alta carga térmica, né? Ele tem uma carga térmica reduzida. Não estou falando, de repente, alguns sistemas de infusão têm uma vazão mais elevada, né? E a gente está preparado para ter isso. Existem soluções para vazão mais alta, mas o que é mais comum é que as vazões, por exemplo, você vai injetar vapor num pote para expulsar o ar e criar uma atmosfera, ou você vai injetar vapor num barril de chope para tirar o ar e criar uma atmosfera, quer dizer, essas aplicações são aplicações de menor monta. Né? Os geradores eles podem existir até mais capacidade, pode ter 5, 7 toneladas a hora, mas só como exemplo, estou comentando. Então, eu diria assim, é um ponto para se pensar. E o objetivo dessa comunicação de hoje é a gente falar um pouquinho sobre as diferenças e relembrar vocês que quando você fala vapor filtrado, não quer dizer só filtrar. Não quer dizer só põe o filtro e acabou, né? Comprime a missão e acabou. Não, não, não. Você tem que ter a garantia de que não tem arraste na sua caldeira, você tem que ter a garantia que não tem a formação de espuma na caldeira,
Você tem que manter esse vapor isento ou com o mínimo possível de gotas de água em fase líquida. Você tem que ter o tratamento bem pensado dentro da concentração. Veja que detalhes muito simples, né? A concentração está correta? Se o sistema é manual ou automático, mas daquele que você dosa uma vez e ficou lá, e ele é feito pelo fabricante de produto químico, para ter certeza que qualquer tipo de vazão eu não vou ter incrustação, por exemplo, na minha caldeira, eu vou ter um excesso aí. Ou eu não vou ter gases dissolvidos, distribuídos, eu vou ter um excesso de sequestrador. Né? Então, esses excessos mudam a concentração, quer dizer, de alguma forma é frágil o sistema. E aí é que entra a questão do vapor limpo, né? É para vencer essa fragilidade. Não estou aqui para dizer que um é melhor que o outro. Bem controlado, vapor filtrado é aceito e é bem aceito. Não é aceito por acaso, é aceito porque realmente funciona. Bem controlado, ok? Rashid, essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Tentei usar o meu tempo aí, acho que deu certo, né? Estamos uns 45 minutos. Não sei se a gente tem algum tipo de pergunta ou questionamento. Estou por aqui. Legal. Fortunato, obrigado até então. Gostaria de fazer uma pergunta, uma das primeiras perguntas que a gente recebeu do Lucas. Ele pergunta, no caso, o uso do vapor é melhor que a água, justamente pela questão da possibilidade de troca do calor latente? O calor latente, ele tem algumas vantagens, né? Uma é a velocidade de transferência. Então, o calor latente ele é instantâneo, o calor sensível ele é gradual, né? O calor latente tem um valor maior, né? Então, se você quer, por exemplo, garantir uma transferência de calor com calor sensível, com água, como ele vai ter um delta de temperatura, a água ou o óleo térmico que você está usando, como vai ter um delta de temperatura, você vai ter uma perda de temperaturas de um lado e de outro do equipamento. Então, como é que você faz para compensar? Você põe mais bomba, muito mais fluxo para que essa perda diminua. Né? Tem uma outra questão que essa a gente falou, né? Essa questão de perda tem a ver com regular a temperatura do vapor pela sua pressão. Aonde estiver na mesma pressão, vai estar a mesma temperatura. Tem a velocidade de troca, porque condensa instantaneamente, passa, e tem o volume de energia, o tamanho dessa energia, porque ele é quase 3 vezes maior. Né? Então, essas são as principais propriedades. Quando você vai injetar vapor direto para fazer algum processo de cozimento, imagina, eu falei de ração, né? Quando você vai injetar vapor na ração, você injeta na massa para pré-cozer a massa e também controlar a sua umidade. Então, se você fosse injetar água, você teria que injetar um pouquinho de água e já estaria na umidade e te faltaria um pouco de calor. Então, eu teria que buscar um outro método para fazer o cozimento da massa antes da extrusão. Né? Então, aí já teria que mudar completamente o equipamento. Então, tem essa questão também, né? Esse balanço, quando você injeta direto, você diretamente injeta a umidade. Então, se você quiser injetar umidade com um montão de calor, com água ia ser um pouco mais difícil. Show. Fortunato, a gente tem uma pergunta da Michelle. É uma pergunta bem específica. Eu vou fazer, caso não seja possível respondê-la agora, a gente tenta responder por e-mail, tá? A Michelle pergunta o seguinte: o vapor filtrado ou de grau alimentício que entra em contato com o alimento, ela termina essa primeira frase dela fazendo uma pergunta, né? Quais análises microbiológicas devem ser feitas? No caso do alimento, ele não tem análise microbiológica, não existe. Ele só pede que ele seja isento de químicos ou, se tem químicos, naquela concentração que eu mostrei, o FDA, ele recomenda isso. Né? Não existe análise microbiológica para vapor culinário. Né? Não precisa? De repente é porque não precisa, porque a gente tem a garantia que está morto. Né? No caso de vapor puro, né, a gente faz uma contagem, não dos micro-organismos, porque já estariam mortos também, mas das células mortas, porque por desconcentração, a gente purga para ter certeza de que eu não tenho essa concentração
de células mortas, né, de micro-organismos. Não existe, tá? Só para te responder, não tem não. E se tiver, por favor, nos ajude, porque até então, pelo que eu sei, não existe. Legal. O João pergunta o seguinte: depois do vapor sair do gerador de vapor limpo, ele tem alguma saída de condensado que possa retornar à caldeira? Ou é todo utilizado no processo? Ele tem que ter suas drenagens, porque o vapor ele tem a perda natural, né? Então ele continua tendo suas drenagens, aí não por uma questão de contaminação, mas sim por uma questão de dosagem, né? De novo, numa infusão, numa injeção direta, alguém pode pensar assim, bom, água é água, eu vou botar tudo lá, a água está limpa e pronto. Mas se eu tenho uma função de cozimento e também, obviamente, você injeta na receita, imagina uma sopa que está injetando na receita uma certa quantidade de vapor. Essa água ela vai sair na sopa depois. Então você tem que fazer a sopa mais concentrada e conta com essa quantidade de água injetada, né? Se você injeta um vapor com mais umidade, vai vir mais água do que estava na receita. Então vai sair mais rala a sopa, entendeu? Porque para eu conseguir fazer emulsão ou alcançar a viscosidade correta, eu botei mais vapor que veio cheio de água. Então, aí as drenagens e o separador de umidade é recomendado para facilitar nas receitas, né? Eu falei da torre de aglomeração de café solúvel, que faz aqueles gruminhos. É 0,0%, sei lá, menos de um. Na verdade, é assim, o que eles buscam, o produto final, é ter 1%, ou, sei lá, 2% de umidade. Então, se você for ver a vazão, ela é mínima. Qualquer coisa que você errar colocando um pouco mais de água, vai formar um grumo enorme, vai grudar nas paredes, né? No caso do café solúvel, se injetar alguma coisa líquida, vai formar crostas e vai grudar no equipamento que trabalha 24, 7 horas, né? 24 horas, 7 dias por semana. Então, é fundamental não ter nenhuma fase líquida ou só do que está sendo esperado, né? Então, mais é para garantir a receita, vamos falar assim, para garantir que o equipamento onde está recebendo, né? No caso de pó, ele é mais crítico, porque ele tem outra fase, você jogar água ali vai grudar tudo, né? No caso de emulsão, líquido, etc., é mais para garantir a viscosidade, a concentração correta, né? E ter essa garantia da receita, ok? Ok, Fortunato. A gente tem uma pergunta do Felipe. Ele quer saber se o coletor de amostra ele ficaria antes ou depois da válvula de retenção. Ele fica antes da válvula de retenção? Boa pergunta. Ele fica antes da válvula de retenção. É muito importante ter esse controle e ter essa evidência numa inspeção, né? Imagina que você está no Brasil, não tem nenhuma norma, mas você está exportando alimento para a Europa, o inspetor, que é teu cliente, vai te perguntar onde é que está a evidência de que o teu vapor tem boa qualidade. Então, a evidência vão ser os relatórios de medição de pressão diferencial no filtro, no caso do filtro, se for filtro, né? E vai ser a análise do condensado formado no resfriador de amostra, né? E você faz isso antes da barreira. A barreira sanitária para garantir aonde e para não ter nenhum risco de retornar produto, porque se é líquido, está injetando líquido, você pode retornar produto dentro da linha, né? Então, antes da válvula de retenção, que muitas vezes não existe. É uma boa pergunta aí, porque muitas vezes a gente esquece dessa válvula. O Ronaldo quer saber como é que ele pode atestar que o vapor é culinário. É a análise físico-química da água no resfriador de amostra, um relatório de evidência de que a pressão diferencial no filtro está sendo mantida, se é filtro, né? Se é vapor, limpo, né? Gerado indiretamente, fica mais fácil, porque aí você faz análise da água de reposição, que é a água que entra, é a mesma qualidade, você não vai adicionar nada no processo, porque você não tem contato com metal mais, né? No caso do teor de umidade, que é um outro parâmetro de qualidade do vapor, ele é mais seguido aonde é injeção num pó, por exemplo, ou aonde é usado para esterilização, como no autoclave de hospital. No caso do pó é por causa da receita, senão eu vou ter problemas na receita, né?
E no caso do autoclave do hospital, é porque quando você tem uma bolha de água, você pode ter, ou você tem nessa zona uma bolha de água, você não tem a esterilização, que é a exposição a essa temperatura pelo tempo do instrumento que você está esterilizando ali, né? No caso de alimento, ele não tem uma consideração específica com relação à umidade, né? A gente mede a qualidade no resfriador de amostra e nos relatórios de evidência, tanto da qualidade do vapor lá na caldeira, e seria nos controles automáticos que a gente tem na caldeira, né? Registro dos sólidos totais dissolvidos, registro da vazão que não passe do limite, registro da temperatura de água de reposição na caldeira que não seja mais fria do que o recomendado, né? São esses registros que são o gerenciamento, porque, de novo, eu não tenho como garantir que uma caldeira não tem excesso, né? Se eu quero garantir, eu tenho que colocar um restritor na caldeira. Isso é muito comum também. Em caso de caldeiras múltiplas, o que eu faço? Eu coloco uma válvula de controle na saída de cada caldeira, um medidor de vazão e falo assim, sabe o quê? Essa caldeira não pode passar disso. Então, quando a vazão começa a aumentar acima da capacidade que você definiu, que normalmente é abaixo do máximo da caldeira, 90% da vazão, por exemplo, a válvula de controle começa a modular, a reduzir a vazão, e obviamente eu vou ter outras para suprir nesse mesmo momento. Esse controle combinado do vapor gerado em caldeiras múltiplas é fantástico, muda da água para o vinho quando você usa caldeiras múltiplas, porque sempre tem fluxo preferencial, sempre tem uma caldeira que trabalha mais, mesmo que estejam todas interligadas, né? É uma instrumentação que a gente normalmente esquece e dá uma diferença bastante grande. Obrigado pela pergunta. Legal, Fortunato. O José, ele pergunta o seguinte: existe algum filtro com micragem suficiente para reter os produtos químicos normalmente dosados na água de alimentação da caldeira? Não, não. Teria que ser uma filtragem, microfiltragem, tá? Existe uma tabela, eu tenho ela aqui, mas não está na minha mão agora, onde mostra o tamanho da partícula, o tamanho da bactéria e os filtros existentes, né? O filtro para vapor, que é a alta temperatura, né? Máximo que existe no mercado é 1 micro, que a gente tem, né? 1 micro. Se você for olhar a bactéria, o vírus e o produto químico que é sólido, dissolvido, ele está ali, não vai sair, a menos que seja por microfiltração ou destilação, né? Então, aí eu teria que ter uma osmose inversa, mas aí fica meio complicado. Uma osmose inversa no produto químico, ele não tem temperatura, eu teria que fazer água de novo, mas aí eu vou pôr produto químico na caldeira, ou eu teria que fazer osmose, eu teria que fazer uma destilação, que é o que já acontece na caldeira. A caldeira é um destilador. Eu só tenho que garantir que a fase líquida não saia, entendeu? Show de bola, Fortunato. A gente tem, deixa eu ver, mais uma pergunta do Ari. Ele quer saber qual que é a condutividade do vapor culinário. O vapor é próximo a zero, tá? Só para te dar uma ideia, a gente controla 7 microsiemens, né? Que é quase nada, né? Se você pensar que a água tem, no Brasil não sei como é que é, mas 100 ppm, 200 ppm, dependendo da região, 7 microsiemens é 3 ppm, né? Então é bem baixinho, né? Mas se você medir um vapor que não tem arraste, essa é uma boa pergunta também. Se você medir o vapor que não tem arraste, ele fica aí na casa de 5, 7 microsiemens, né? Por que é uma boa pergunta? Porque tem algumas indústrias de alimento, eu não queria citar nome, mas a maior indústria alimentícia do mundo, ele tem nas suas guias, por exemplo, onde tem vapor direto, a leitura da condutividade do vapor na saída da caldeira. Porque se você controla isso, você consegue prever problemas, né? Opa, está aumentando a condutividade enquanto eu estou tendo arraste, né? Uma forma de ver se você tem arraste, né? Então, sim, você pode medir aí por aí 7 microsiemens, daí fazer a conta, uns 4 ppm, né? E aí você tem a certeza. É muito interessante isso, porque acontece, né? Picos de vazão, né? 3 da tarde, 2 da tarde, picos de vazão de processo, acaba acontecendo também queda de qualidade do vapor, né? É um bom lugar para você medir, porque pode ser que, vendo que a umidade aumentou na saída da caldeira,
você descobre que tem uma linha de condensado, que alguém abriu um bypass e jogou ela para o chão porque tinha algum específico problema, aí eu tive que colocar mais água fria, isso diminuiu a capacidade térmica do sistema e acaba saindo vapor de menos qualidade, por exemplo, né? Então é um bom, vamos dizer assim, ponto de controle, né? Legal. O Alex quer saber se é possível usar o retorno do condensado para filtrar na fase líquida e usar gerador de vapor limpo novamente. Se você não tiver nenhum risco de contaminação cruzada, né? Por exemplo, se esse vapor, veja bem, se esse vapor é um vapor limpo e é usado para injeção direta, não vai ter retorno. Você está usando o condensado de uma outra fonte, né? Você tem que trabalhar na análise de contaminação cruzada, que em inglês fala cross contamination, né? Por exemplo, muito comum em caso de leite, por exemplo, né? A gente tem essa possibilidade, e aí a análise de condutividade nem sempre pega, né? Se for gorduras, se for algum outro tipo de contaminação que não muda a condutividade, eu teria que fazer outra leitura para garantir isso, né? Então, começa de uma análise de risco de contaminação cruzada e depois, se esse tipo de contaminação é algo que muda a condutividade, a maior parte delas você bota um sensor de condutividade, e se não, eu teria que botar outro tipo de sensor, turbidez, por exemplo, para garantir que não tenha risco. Teria que ver isso, porque, veja bem, se você tem um vapor que é limpo, que você usa para o teu processo, e você tem um outro vapor, porque você tem esse condensado outro, que não é limpo, utiliza na caldeira e diminui o risco, você está retornando energia e retorna água de qualquer maneira, e não mistura, né? Essa seria a minha opinião, se é que você tem dois vapores, né? Industrial e coisa. Então, condensado industrial, caldeira industrial, né? E de repente o condensado do vapor limpo, esse sim poderia retornar um gerador de vapor limpo sem nenhum maior risco, porque ele já é gerado numa tubulação de inox, quer dizer, ele não teria muito risco, né? Ok? Somente pensar aí na segurança de contaminação, por exemplo, pela válvula de retenção, alguma coisa do gênero. Ok? Fortunato, há alguma aplicação de vapor superaquecido nesse segmento? Ah, não só não é muito comum dizer que não tem, todo dia eu estou vendo coisa nova, né? Seria um risco muito grande falar que não existe, né? O vapor superaquecido ele desconsiderado e muitas vezes até ele é medido para ver se tem, porque não deve ter, porque quando você fala em esterilização, o calor sensível contido no vapor superaquecido não agrega, não aporta esse calor, quer dizer, ele fica mantendo uma bolha de vapor superaquecido, fica mantendo aquela superfície, como ele não transporta calor, essa superfície que está em contato a uma temperatura menor. Então, um esterilizador, que é um BET, que você tem tempo versus temperatura, aquele lugar, naquela bolha, não vai ter essa exposição tempo-temperatura e não é considerado esterilizado, por exemplo. Então, por exemplo, na indústria, num hospital, né, na indústria que esteriliza, no hospital, por exemplo, a medição da qualidade do vapor passa por grau de umidade, sobre o nível de concentração de gases dissolvidos, que também é uma bolha que não esteriliza, e também o grau de superaquecimento, que não pode ser superior a 25 graus. Né? Então, 25 graus Celsius. Então, eu diria assim, não é comum ver, justamente porque a propriedade física dele é não transferir calor, então ele não esteriliza bem, porque ele não tem essa exposição, e ele não cozinharia bem até ficar saturado. Então, não tem muito sentido. Agora, mudando um pouco a pergunta, se acaso eu tiver que ter, porque eu só tenho superaquecido, haveria que estudar qual que é a melhor saída, se dessuperaquecer ou injetar ele superaquecido, sabendo que eu vou ter uma perda de tempo aí, né? Nesse processo de aquecimento. Ok? Legal, Fortunato. O Ari pergunta se existe alguma norma para fazer medição de condutividade. Putz, ela é tão reconhecida, dentro da esterilização, existem alguns procedimentos. Você sabe que antigamente o medidor de condutividade ele era 25 graus e contínuo, eu tinha que ter o resfriador bastante
confiável, né? Agora, ultimamente, os condutivímetros têm correção por temperatura, melhorou muito a precisão. Eu nunca vi uma norma da medição. Como medição tem norma para tudo, eu acho que é uma ignorância minha, deve ter, viu? Tem para medir pressão, para medir temperatura, tem norma para tudo, né? A instrumentação trabalha nisso aí. Então, deve ter alguma coisa, alguma recomendação. Eu recomendo a algum órgão de automação, alguma de medição para ver se tem. Eu realmente não sei, ok? Fortunato, uma última pergunta do Felipe. Quais parâmetros devo monitorar no condensado para a recuperação sem risco de contaminação? Bom, primeiro de tudo, analisar quem são os possíveis contaminantes, né? Uma situação normal é o ferro, ele está sempre presente por causa dos óxidos, né? Existe a análise físico-química da água, porque se você teve arraste, vai aparecer, por exemplo, o sulfito lá no condensado, entendeu? Que você adicionou para sequestrar. Então, carbonato de cálcio, tudo que aparecer de sais neste condensado é porque foi arrastado, né? É uma maneira de saber se eu estou tendo problema na minha caldeira. Então, eu diria, análise físico-química da água e análise do possível contaminante, né? Tem um trocador de calor que aquece uma gordura, alguma coisa do gênero, seria ver qual é o instrumento que mede a contaminação de água por gorduras. Normalmente é turbilímetro, tá? Só para adiantar, e eu fazer a análise dessa turbidez para ter certeza, porque a físico-química ela é uma coisa não contínua, né? Aí a gente bate nas análises contínuas, né? Então, o que eu posso fazer continuamente sem parar o processo, né? Porque a físico-química você tira, manda para um laboratório e demora uns dias para voltar, né? Então, o mais comum é trabalhar nisso. O que muda a condutividade é um condutivímetro, né? O que muda derivados orgânicos, né? Óleos, azeites perdão, e graxas. Normalmente você usa a turbidez. Apareceu uma pergunta aqui, a última pergunta que eu vou fazer, por conta do horário. A Letícia, ela quer saber se existe alguma norma para a qualidade do vapor em esmagadora de soja. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. A gente usa vapor direto na soja, na esmagadora de soja. Na parte de extração, tem, quando eu vou retirar o solvente, alguns equipamentos têm injeção direta de vapor, né? E na parte de refino, para ajudar na separação de alguns itens diluídos no azeite, eu tenho injeção direta de vapor. Eu nunca vi uma norma específica. Tá? Eu poderia buscar. Eu não tenho essa informação agora. Legal, Fortunato, maravilha. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Na nossa pesquisa de satisfação, aparece um campo para vocês, né, caso tenham alguma dúvida, fazerem a pergunta por lá e a gente responder por e-mail, tá? Queria, primeiramente, agradecer a participação de todo mundo que está aqui hoje. Na semana que vem, quarta-feira, às 11 da manhã, a gente vai falar sobre gerenciamento de purgadores. Entrem no nosso site, a gente tem lá no menu uma aba só de webinários. A gente também vai estar fazendo publicação no LinkedIn. Caso você faça parte da nossa base de e-mails, a gente vai estar mandando por e-mail. E com relação a esse treinamento, a gente vai mandar até mais ou menos 2 da tarde a gravação completa desse treinamento, caso vocês queiram rever ou mandar para alguém. Então é isso, Fortunato, agradeço muito o seu tempo, espero que você retorne aqui para a gente fazer mais treinamentos. E é isso. Marcos. Oi. Alô. Só para complementar, eu comentei que a gente tem a disponibilidade do certificado, eu não sei como. Você pode explicar para nós? Claro. Todos aqueles que responderem para a gente, responderem a nossa pesquisa de satisfação, em até 7 dias, a gente manda no e-mail para as pessoas, né, esse certificado de participação, tá? Então, se você participou do treinamento, respondeu a pesquisa, em até 7 dias você recebe esse certificado de participação. Muito bem, muito obrigado, hein? Tenha um bom dia. Imagina.
Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.